Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360, hoje em Ribeirão Preto, no evento Usinas do Futuro. E a gente não pode deixar de falar sobre meio ambiente, sustentabilidade. Eu recebo o Cleiton Fernandes, CEO da Conecta Associados, para falar sobre essas relações que existem entre toda a parte institucional, e a gente não pode deixar de falar da COP30, que acontecerá agora em novembro. Cleiton, seja muito bem-vindo. Obrigado pela parte. De fato, é um tema muito presente, né? De fato, vai acontecer agora, semana que vem, em Belém, aqui no Brasil. Uma alegria enorme, né, que acontecer aqui. Nós somos um país anfitrião de um evento mundial que tem aí o seu organizador, as Nações Unidas, através da agência da UNFCCC, que é o órgão das Nações Unidas responsável pelo tema de mudanças climáticas e que responde pela COP. A COP é a convenção das partes entre os países onde decidem metas de mitigação aí dos efeitos climáticos, ou seja, enquanto o mundo está aquecendo ou não, em relação a toda a dinâmica que nós temos aí na cadeia de produção, na cadeia de agronegócios, que faz parte do nosso ensejo aqui, ao qual a COP é muito bem tratada. E Brasil, quando se fala de COP, muito se fala de floresta, mas nós somos muito mais do que isso. Exato. E um país continental tem a sua importância, a sua relevância para o mundo, desde a produção de alimento, de produtos, subprodutos, insumos. Então, gostaria que você comentasse da importância desse evento, de acontecer aqui no Brasil, e como que nós devemos nos posicionar para articular esses temas tão sensíveis, né, quando falamos de mudanças climáticas. Pois não, olha só, você colocou num ponto interessante. Brasil tem a grande chance, a grande oportunidade de se demonstrar ao mundo o que ele vem realizando em termos desse tema da mudança climática, porque principalmente a produção, seja ela industrial, seja ela a questão da mobilidade urbana, seja através da produção de alimento, né? Tudo isso faz parte de um conjunto da obra para o tema da mudança climática, né? E COP, quando se pensa nisso, só se fala, meio ambiente. E não é bem assim. O meio ambiente está dentro de um conjunto da obra, né? A gente usa muito o tema da palavra sustentabilidade, muito usual no nosso período presente, mas a sustentabilidade, a sua origem, ela tem a junção da questão ambiental, da questão econômica e da questão social. Então é um tripé. Se nós tiramos uma das pernas desse tripé, ela não se sustenta. Então, sustentabilidade tem um conjunto de fatores de ambiental, social e econômico. Brasil, quando se fala em viés de mudança climática, ele tem que estar atento à parte de produção agrícola. Hoje o produtor rural é o maior defensor do meio ambiente. Sim, porque por conta própria, a sua propriedade, ele já tem ali a sua área de reserva permanente, ele já tem a sua área de proteção ambiental, ele já cuida da floresta por si só, também planta o alimento para servir o brasileiro e ao mundo como um todo. Ou seja, eu digo que o maior ambientalista do planeta é o produtor rural brasileiro. O agricultor. Sim. E também o pecuarista, porque muito se fala na grande mídia que a pecuária, que o agronegócio é o grande vilão das mudanças climáticas. Isso representa 2% dos 100% quantificado nas escalas aí de quantificação de aquecimento, de índices da questão do meio ambiente, das mudanças climáticas. Então isso não representa nada. E é interessante a gente trazer esses dados, esses números, que dependendo do bioma, nós temos indicadores ali, tem uma porcentagem que é permitida, que é necessária, na verdade, e obrigatória a preservação. Correto. Quando a gente pensa ali na Amazônia, por exemplo, 80%... Você acha que isso é viável? Imagina você chegar para um agricultor francês ou para um produtor alemão e falar, você tem a tua propriedade, a tua fazenda, você vai determinar que 80% da tua área você não pode fazer nada. Exato. Então aí entra o viés econômico. Como eu consigo manter uma propriedade de 100%, onde 80% tem que manter a parte ambiental e o retorno disso? Então, assim, é uma questão de quantificação, metrificação, né? E também a operação de sustentabilidade disso tudo, né? Então, quando você tem um Código Florestal Brasileiro, que é um dos mais
aperfeiçoados do mundo. Poucas pessoas têm acesso a ele e conhecem o que está se falando. Quando nós temos aqui hoje no Brasil inovação tecnológica, e a gente fala aqui do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é Uma um grande potência, né? fator agregador de levar a inovação ao campo. E a inovação hoje, ela permite que o produtor não precise desmatar sequer um hectare da sua nova para produzir o que ele produzia no ano passado ou no ano retrasado. Ou seja, de que forma isso acontece? Com nanotecnologia, biotecnologia, manejo adequado dos animais. Ou seja, hoje a agricultura e a pecuária no Brasil ela é muito mais avançada do que pode se imaginar o que acontece na Europa, por exemplo. Sim. É interessante a gente trazer também a tecnologia para rastreabilidade. Total. Hoje nós conseguimos saber, acabou de nascer um bezerro, Exato. eu sei todos os dados, tudo que ele consumiu, o tanto de água, o tanto de vacina, vermífugo. Então a cadeia ela é toda rastreada. Exato. Então nós conseguimos trazer a tecnologia e inovação para o campo. Correto, você está correto. Existe uma unidade, inclusive, da Embrapa no Mato Grosso do Sul, você deve conhecê-la, que tem lá, é a carne carbono neutro, ou lá, a carne carbono zero, né? De que forma isso é quantificado? Através de um processo chamado Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que é o ILPF. Essa tecnologia é 100% brasileira. Né? Então, a gente até brinca lá no campo, assim, o boi na sombra vale mais do que o boi no sol aberto, né? No céu aberto. Né? Então, por que isso? Porque existe toda a questão do bem-estar animal. Né? E o bem-estar animal é pensar desde quando o bezerro cai, exatamente. aí a sua área específica, né? Até no momento de que ele de fato está ali pronto para a questão da onde a sua aplicabilidade em termos da cadeia de valor ao qual ele foi criado, produzido. E aí a mesma coisa para a agricultura. Né? Hoje nós temos aplicação de insumos agrícolas extremamente viáveis que não demandam mais aquela demanda de carga química que existia no passado. Ou seja, agricultura regenerativa, agricultura orgânica, mas não o orgânico que se vende lá fora. O orgânico de produção com a palhada, com não ter que passar o arado na terra, ou seja, existe toda uma técnica dentro dessas operações de agricultura regenerativa hoje, tanto com a questão do bem-estar animal, que deveria estar sendo discutido na COP, abertamente. Não simplesmente um documento frio, sem contextualização, não é? E assim, de novo, o Brasil ele vem ao mundo demonstrar que tem a sua Amazônia. Concordo, ok. Nós temos mesmo que conservar a Amazônia, que aí também tem um detalhe de nomenclatura. Quando nos vendemos preservação, eu torno aquela área intocável. Agora, quando eu coloco a articulação com conservação, aí muda. Sim. Eu posso manejar a área. Eu posso ter o cidadão ribeirinho. Eu posso ter o ribeirinho junto com o indígena, a área de conservação. A área de preservação eu bloqueio a área. Então, assim, o Brasil tem que trabalhar conservação ambiental, tem que o agro se posicionar como um ente, como um agente mobilizador, defensor do meio ambiente, que traz valor econômico e social e representa um potencial gigantesco do PIB nacional. Sim. E ainda trazendo toda essa esfera da COP, quais temas, além das mudanças climáticas que a gente já é esperado, né? Já se espera desse tema ser abordado, quais temas você nota que deveriam ser abordados para trazer essa reflexão para as autoridades públicas? Primeiro, que a gente quando fala de agro, e agro vilão é o contrário, agro ele é o que traz a paz a uma sociedade. Por que isso? O próprio ministro Roberto Rodrigues, parceiro, nos diz o seguinte, que uma nação que tem fome, uma nação faminta, ela pode gerar conflito. Agora, uma nação que tem alimento, ela também tem paz. E o agro nacional, a tecnologia nacional que está integralizada dentro do agro, os movimentos estratégicos que o Brasil tem dentro dos setores econômicos, seja através de mobilidade urbana, seja através dos resíduos sólidos urbanos, seja através de toda a inovação que tem sido pensada, tem que ser apresentado, demonstrado. Nós temos que parar com aquela síndrome de passar pires,
né, do menino Pitão, né, que só fica pedindo para os terceiros para que possamos guardar a nossa floresta, conservar a floresta. Temos que ser proativos, executores de projetos executivos. A palavra parece ter uma ambiguidade, mas não tem não. Porque se você fizer uma análise quantas ONGs, organizações não governamentais que atuam na Amazônia brasileira, por exemplo, e as mesmas que deveriam atuar no Nordeste brasileiro, pensando no viés social, praticamente existe ali uma disparidade muito grande, né, de números de atuação ou de presença marcante. Então, nós temos que colocar uma indagação, uma interrogação para nós. Por que existe tanto interesse internacional de preservação de uma área, falando de meio ambiente, aí falando de Amazônia, né? Ou mesmo agora estão olhando um pouco mais para o Cerrado também, e não para o social de uma comunidade, seja ela do Sudeste, do Sul, do Nordeste ou do próprio Norte. Muitas pessoas que defendem tanto a preservação ambiental se esquecem que na Amazônia tem um grupo de pessoas que lá também residem, não é? São cidadãos brasileiros que lá estão. E aí, o que a gente pode trazer, e aí que é a nossa parte hoje, falando especificamente de inovação, tecnologia e esse ambiente do agronegócio, podemos demonstrar isso ao mundo. De que forma? Convidando o Parque Tecnológico de São José dos Campos a estar presente conosco numa área estratégica dentro da COP30 em Belém, Brasil, a levar a difundir o conhecimento da sustentabilidade com inovação, com transformação e com agregação de valor. E é isso que a gente se propõe. Muito bom. Tenho certeza que esse papo contribuiu muito para as pessoas que estão nos assistindo. Hoje nós já estamos em 14 países para trazer cada vez mais a fidelização dessas informações, do cuidado, né, de participar do Brasil, de mostrar o que é bom, de mostrar o que tem de bom na nossa região também. Exato. São José dos Campos uma potência, o Parque de Inovação Tecnológica, que a gente consiga criar outros hubs também. Correto. Por todo o Brasil, porque a gente consegue conectar, né? Total. E assim, nós somos um dos desbravadores de levar para COPs, não só na COP30, agora é uma honra poder estender um espaço de uma sessão estratégica. Nós estamos determinando 60 minutos de um tempo estratégico de um painel que a Conecta Associados, através da sua parceria com a Câmara de Comércio Internacional, sediada em Genebra, e com o escritório do nosso parceiro que está lá em Washington. Estamos trazendo, então, esse espaço para o Jefferson, presidente do Parque Tecnológico, estar presente na Zona Azul, ou seja, na Blue Zone, que é uma área estritamente restrita para delegados de nações, onde ele vai poder expor essa visão de sustentabilidade integradora, inovação, tecnologia, agribusiness e, o mais importante de tudo, a realidade brasileira dentro dessa temática. Por quê? Da COP28 para cá, pela primeira vez o governo brasileiro começou a fazer um movimento de mobilizar o Ministério da Agricultura para fazer uma aproximação com as partes sobre mudanças climáticas. Mas nós estivemos desde a 26 em Glasgow com essa bandeira de defesa que o agro é paz. O agro não é só pop tech, ele é paz, ele é desenvolvimento, ele é emprego, ele é renda, ele é conservação ambiental. É social, né? Ele é social. Né? Porque quem não conhece acha que a agronegócio no Brasil é algo do vilão, muito pelo contrário. E a gente quer demonstrar isso abrindo esse espaço junto com esses parceiros que foram aqui citados, para que o Jefferson possa, então, estar lá nos representando. E vai nos representar muito bem, né? Que assim seja. Muito bom. Então, quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, aqui para a gente contribuir com as pessoas essas informações tão relevantes. Sim. Que a gente se encontre em outras oportunidades. Muito obrigado. Viu? Valeu. Bom demais. Bom demais. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até o próximo episódio.